Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Perdigão e eu vim contar pra vocês aqui a minha história com o SISU. Eu faço medicina na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, tô no 4º período e eu passei no SISU 2018/1. Então vamos lá. Quando eu fiz o meu Enem em 2017, né, porque foi pelo Enem 2017, utilizando a nota no SISU 2018, eu não tinha muitas esperanças achando que eu ia ser aprovado. Por mais que eu tinha saído muito bem na redação, tinha tirado 940, a gente fica com aquele sentimento de incerteza, de dúvida, né? A gente sabe que lidar com o SISU é uma roleta russa. Um dia sua nota tá sua posição tá lá em cima, outro dia sua posição tá lá embaixo. E é muito angustiante, e gera muita aflição. Mas eu digo para vocês que, primeiro, quando a gente utiliza as estratégias corretas, quando a gente corre atrás das notas, do histórico da universidade, vai atrás de notas de corte de anteriores, avaliar como que a universidade lida na formação de turma, se é semestral ou anual, tudo isso eu utilizei ao meu favor para conseguir ser aprovado. Eu não passei de primeira chamada, na chamada regular, mas eu passei e vou contar para vocês como que foi. Quando saiu o meu Enem, na verdade, assim, eu não era daquele tipo de pessoa que poderia jogar nota em qualquer lugar do país, né? Eu só podia jogar aqui no Centro-Oeste. Eu sou de Goiânia, Goiás, por mais que eu estude em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu sou de Goiânia, Goiás, e eu só podia jogar minha nota em faculdades da região do Centro-Oeste, por causa de distância, de condições financeiras e a família, enfim. E aí eu tava em dúvida entre faculdades do Mato Grosso. A UFMT, por exemplo, ela tem 3 campos, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. E também na UFG, a Universidade Federal de Goiás. E primeiro eu fiz uma pesquisa sobre o histórico dessas universidades. Como que elas lidavam com as chamadas públicas. Quais universidades chamavam mais pessoas. E eu já sabia que a UFMT, em comparação com a UFG, chamava mais pessoas. Um exemplo é que no ano que eu passei, a edição do SISU que eu fiz, a UFMT teve 8 chamadas, enquanto a UFG teve só 3 chamadas. Então, para vocês verem o tanto que é importante fazer essa pesquisa, né? Conhecer o histórico de chamadas da universidade. Mas por que que isso acontece? A UFG, por exemplo, ela só forma uma turma anualmente, né? Então, é só uma turma. Já a UFMT, lá em Cuiabá, ela forma 2 turmas anualmente. E o que que acontece? A UFMT, ela não utiliza o SISU 2018/2, ela não precisava a nota do SISU 2018/2. Apenas ela passava pela edição do SISU 2018/1. Então, o que isso quer dizer? Geralmente, as faculdades adotam SISU/1 e SISU/2. Lá no SISU/1 forma a primeira turma e no SISU/2 forma a segunda turma, certo? Só que a UFMT não. A UFMT ela formava 2 turmas utilizando apenas o SISU/1. Então, como que isso foi vantajoso para mim? Eu saber disso, porque muita gente não sabia disso, né? Eu corri atrás disso. Por quê? Se a UFMT forma 2 turmas utilizando o SISU/2, apenas o SISU/1, a tendência é que ela chamasse mais pessoas. E foi o que aconteceu. As pessoas que eram aprovadas na primeira chamada, na chamada regular, elas formavam a primeira turma de 2018. E as pessoas que foram chamadas nas outras chamadas, né, na segunda, terceira, quarta, quinta, elas formaram a segunda turma de 2018. Tanto que eu passei no início de 2018, mas eu comecei a estudar de fato só na metade de 2018, só no segundo semestre de 2018. E saber isso foi muito importante para mim. E eu digo isso para vocês porque pro SISU a gente precisa pesquisar, a gente precisa ir atrás. O SISU não começou ainda e vocês podem ir pesquisando notas de corte, pesquisar como que é a formação de turmas dessas universidades, porque isso é muito importante. Eu não sei você, mas se você tiver algumas universidades em mente, vai que você só quer prestar para as universidades da sua região igual eu, pesquisa e qual dessas universidades da sua região, onde você quer prestar, quais delas rodam mais, quais delas têm essa formação de turmas semestrais ou anuais, porque isso é um diferencial. E também é importante vocês entenderem uma coisa. Geralmente, durante o SISU, tem um negócio chamado de efeito manada, que é o quê? As pessoas tendem, todo mundo a focar numa universidade só, jogar a nota tudo numa universidade só, e a outra faculdade e outra universidade ficar, tipo assim, à mercê. E aí o que acontece?
Quando todo mundo vai para uma universidade só, que foca muito naquela universidade, a nota de corte tende a aumentar, né? E a universidade em que não tem muita visibilidade, a nota de corte tende a diminuir e é mais fácil para você. E foi o que aconteceu comigo. Aqui na UFMT, por exemplo, a UFMT ela tem 3 campos: Cuiabá, Sinop e Rondonópolis. E o que acontece? Geralmente a tendência é que Cuiabá fosse mais concorrida, porque é capital, o pessoal quer estar num lugar mais estruturado. Só que no meu ano eu percebia que o seguinte, as pessoas tinham ideia seguinte, assim, já que a UFMT em Cuiabá está muito concorrida, vamos jogar a nota, vamos todo mundo pro interior, vamos jogar a nota em Rondonópolis e em Sinop. E foi o que aconteceu. Eu usei a estratégia da seguinte forma, eu pensei o seguinte, a galera vai estar tão inculcada com isso que muita gente, ao invés de jogar a nota em Cuiabá, vai jogar a nota no interior, com medo da capital estar muito concorrida. E foi o que aconteceu. E o que eu fiz? Eu falei, não vou tirar minha nota da UFMT Cuiabá, da capital. E não vou pro interior, porque eu pensei pro interior. E foi o que aconteceu, gente. No último dia da edição do SISU, a nota de corte do interior estava mais alta que a nota de corte da capital. E eu deixei na capital. Sem falar que o quê? Eu sabia que apenas a capital tinha formação de turmas semestrais e rodava mais chamadas. Então, isso é muito importante vocês saberem. Mas onde que eu coloquei? Eu tinha colocado as minhas notas na UFMT de Cuiabá e na UFG, porque eu também queria vir para a UFG, eu queria ficar aqui na UFG. E isso foi muito importante para mim. Só que na minha época, na época que eu fazia o SISU, tinha um outro fator que também hoje não tem mais, mas apenas na primeira chamada que você ia para a lista de espera. Por exemplo, se você não passasse nem na primeira e nem na segunda chamada, você não tinha oportunidade de ir para a lista de espera pela segunda opção. Você tinha que ir pela primeira. Então, apenas na primeira opção que você escolhia para ir para a lista de espera. E aí eu tinha escolha. Eu pensei em deixar o UFG na primeira opção. Só que eu pensei, não, a UFMT ela tende a rodar mais, então eu vou deixar na UFMT. E foi dito e feito. E como que aconteceu comigo, né? Na minha modalidade, tinha 5 vagas apenas. E eu tava em 10º lugar. Não era uma posição, assim, muito discrepante, né? E aí, o que aconteceu? Chamaram os 5 primeiros, e aí depois liberou a chamada para o pessoal ir para a lista de espera. E eu fui para a lista de espera. E na lista de espera eu fiquei em 5º lugar, porque eu tava em 10º, né? 5 vagas, fiquei em 5º lugar. E aí, saiu a segunda chamada, né? Porque a primeira chamada é chamada regular. E aí saiu a segunda chamada. Essa chamada chamaram os 4 primeiros e eu tava em 5º lugar. Eu fiquei como lanterninha. E eu fiquei um pouco desesperançoso, porque eu falei, meu Deus do céu, será que vão me chamar mesmo? E como eu era de uma modalidade, eu sou da modalidade L1, eu era cotista, eu sabia também que chamavam mais pessoas da ampla do que das outras modalidades de cotas nessas chamadas. E eu fiquei com receio dessa ter sido a última chamada, de ter só 2 chamadas para a minha modalidade. E aí passou um mês a mais, e aí nós já estávamos em abril, e chamou só eu na 3ª chamada. Então eu fui a última pessoa da minha modalidade a ser chamada. E fiquei bem lanterninha, mas passei. Fui aprovado. E quero dizer para vocês que é o seguinte, isso só aconteceu porque eu fui atrás. Eu pesquisei muita coisa, fui atrás, conversei com pessoas que estudavam no FMT, conversei com pessoas que estudavam no FG. Então, a dica que eu dou é que vocês conversem com estudantes, se você quer fazer medicina, com estudantes de medicina da universidade, para saber como que ocorre lá, como que é o histórico daquela universidade, porque isso é muito importante, tá? E sem falar que é importante você também avaliar, é importante você metrificar, faz todas essas anotações dessas variações de nota de corte numa planilha, num caderno, no Word, para você ter noção, sabe? O SISU não é apenas jogar a nota. Tem gente que acha que é só jogar a nota e orar, pedir a Deus para que você seja aprovado. Não. E não é também uma aposta, mas é você utilizar estratégias que consigam o quê? Potencializar a sua chance de ser aprovado, tá? Porque a gente está, infelizmente, é uma competição, né? E a pessoa que utilizar as estratégias mais eficazes, que vai conseguir de verdade estar mais perto da aprovação,
tá? Então, não desperdice a sua nota. Não é porque a sua nota talvez não esteja tão abaixo da nota de corte, não quer dizer que talvez você não tenha chance de ser aprovado, tá? E a gente precisa entender que o importante é ser aprovado, independente de ser na primeira chamada ou em chamada pública. Porque quando a gente chegar na universidade, todo mundo vai ser igual, independente de colocação, ou de colocação alta ou de colocação baixa, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. E a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem dificuldades, dúvidas em organização dessas estratégias para o SISU, se quiserem saber mais um pouco sobre a minha história, como que eu lidei, me chama no Instagram, lá no @perdigajuda, que é o meu Instagram, e a gente aqui com a equipe da mentoria, a gente vai ajudar vocês e orientar vocês para que vocês consigam, de fato, colocar essas estratégias em prática. E esse é o meu vídeo, eu espero ter ajudado vocês e até breve.